Boa noite. Boa noite à TV Cresce também. Para mim é uma honra poder participar aqui junto ao Cresce dessas iniciativas. O Cresce tem muitas iniciativas importantes com relação a palestras, cursos ministrados e o mais importante, gratuitos. E poucos se dedicam na busca da informação e do conhecimento. Buscar informação é fácil. A internet está aí para isso. Agora, pegar essa informação e transformar em conhecimento é o mais difícil. E para fazer isso, você tem que ter um facilitador. Esse facilitador vai te ajudar a fazer com que a informação vire conhecimento. E o Cresce tem muita habilidade com isso e tem proporcionado isso com muita destreza. Portanto, você da TV Cresce, os presentes, aproveitem ao máximo essas oportunidades. Com relação ao que vou proferir aqui hoje da palestra, por que acadêmica? Eu não tenho nada contra a autoajuda. Acho que se a autoajuda existe, livros formatados com pensamento em autoajuda, se eles estão aí com a presença empírica de processos de conhecimento, ok. Mas o que eu vou falar aqui são fundamentações acadêmicas desenvolvidas por pesquisadores em grandes universidades do planeta, Harvard, Massachusetts. Eles desenvolveram pesquisas e, através dessas pesquisas, foram colocadas e pautadas para quê? Para que você identifique o comportamento humano e, em cima desse comportamento, você possa traçar estratégias. Ok? E, para começar a falar de técnicas de negociação, a gente precisa saber o que é negociação. E o que é negociação? Negociar significa eu propor algo ao meu oponente. Eu vou tratar aqui sempre a outra parte por oponente. E não tem nada de pejorativo nisso. Oponente, oposto. É o cara que está oposto a mim. Não é o cara que vai brigar comigo. Não é que é meu oponente. Ah, o cara vai brigar comigo. Nada disso. Oponente, oposto a mim para negociar. Então, o que é negociação? É eu colocar uma proposta ao meu oponente de forma que essa proposta seja boa para ambas as partes. E quando fala-se negociação, tem que ter em mente o seguinte: negociar não é vender apenas. Nós negociamos o tempo todo, o dia inteiro. Nós negociamos conosco mesmo. Quantos aqui não negociam na hora de acordar? Pega o despertador e fala assim, não, só mais 10 minutos. Pá. Não, eu vou precisar de mais 10 minutos. A tua consciência fala, olha, 10 minutos não vai dar. Você fala, não, mais 10 minutos. Nós negociamos o tempo todo. Com os filhos, estamos sempre negociando. Olha, filho, eu vou te falar. Se você ficar perto dessa tomada, eu vou te dar 2 minutos para sair dessa tomada. Você está negociando com ele, para ele não tomar choque, para ele não se machucar. Negociamos o dia inteiro. Agora, como buscar o máximo dessa negociação? É o que nós vamos entender aqui na sequência dos templates. Quatro princípios básicos. Avaliar a masa, me avaliar, avaliar o oponente e avaliar a situação. O que é a masa? Esse é um conceito um pouco mais... eu ia falar complicado, mas não é complicado. É um conceito que merece um pouco mais de discernimento. Masa, melhor alternativa sem acordo. Significa o quê? Que para eu poder entrar numa negociação, eu tenho que ter de antemão uma alternativa de acordo não fechada. Ah, não entendi nada. Vou dar um exemplo. Suponha o seguinte, que você queira vender seu carro. Você quer buscar o melhor preço. Para você buscar o melhor preço na venda do seu carro, o que você tem que fazer? Você tem que negociar com uma pessoa, com outro
né? Você não vai buscar uma empresa, você vai negociar com uma pessoa diretamente para poder buscar o melhor preço, certo? Mas antes de entrar nessa negociação, você precisa ter uma alternativa de negócio que está pré-acordada. E onde nós teríamos isso? Uma concessionária. Você chega numa concessionária, você faz a avaliação do carro, o cara vai te dar um preço na avaliação do carro. Ele vai falar, eu vou pagar no seu carro 20 mil reais. Você fala, ok. Essa proposta está válida por quanto tempo? 30 dias. Você pode assinar aqui, por favor? Pronto. Você sabe que a sua masa é a venda de um carro por 20 mil reais na concessionária. Quando você for negociar com um consumidor final direto, você obviamente já tem um parâmetro de negócio. Portanto, você vai negociar algo superior a 20 mil. Você tem uma masa, você tem a melhor alternativa sem acordo. Você tem uma alternativa de negócio não acordada. Isso te dá muita força numa negociação. Muita. Para qualquer tipo de negociação. Ter sempre uma alternativa de negócio não acordada. Se você quiser voltar lá e fechar, você está com a sua masa a tempo. Então pensem sempre nisso. Eu dei o exemplo do carro. Essa masa ela pode ser fundamentada para qualquer situação. Qualquer situação. Você sempre tem que ter uma melhor alternativa sem acordo. Outro ponto, autoavaliação. Eu tenho que me conhecer. Se eu não me conhecer, como é que eu posso entrar numa negociação? Você se conhece? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que é mais cooperativa? Você é mais competitivo? Você é mais individualista? Como você entra na negociação? Você está preparado para aquela negociação? Você tem conhecimento do que você vai tratar na negociação? Autoavalie-se. Autoavaliação é sempre um ponto de desfavorecimento. Por quê? Porque nós somos imbuídos do excesso de confiança. É um viés que todo ser humano tem. Nós achamos que sabemos tudo, podemos tudo, que a negociação está ganha. Por quê? Porque estamos habituados com o negócio. Imagine você com tanto tempo de corretagem, você falar, vai ser fácil, vou entrar nessa negociação, tranquilo. Você se avaliou? Você está preparado para essa negociação? Se avalie. E como é que eu faço para avaliar? Faça perguntas. Faça-se perguntas. Que tipo de pessoa eu sou para entrar nessa negociação? Como eu devo agir? Eu tenho conhecimento suficiente? Eu estou realmente preparado para essa negociação? E, se no final das contas você não estiver preparado, solução, coloque alguém para negociar no seu lugar. Ok? Avaliação da situação. Eu tenho que avaliar a situação. Todos esses tópicos que eu estou colocando aqui, eles são inerentes à negociação e ele tem que ser sempre muito bem pensado antes de entrar na negociação. Isso aqui é antes de começar qualquer coisa. Eu vou avaliar a situação. Aonde a negociação é feita? Vai ser feita em que? Aonde? No meu local ou no local dele? Será que isso tem importância? Muita importância. Se for no meu local, eu vou me sentir muito melhor. Eu vou poder exercer mais poder na negociação. O cliente faz questão que seja no local dele. Eu conheço o local dele? Eu sei aonde é? Será que não é melhor eu optar por oferecer um local neutro? Que tal fazermos essa negociação num restaurante? Avaliar a situação. Eu vou negociar um contrato de que tipo? Esse contrato ele merece que eu vá com advogado? Será que eu estou suficientemente preparado para avaliar o contrato? Ou é um contrato simples? Eu vou para assinar esse contrato, eu já recebi uma minuta, você avaliou a situação? Faz parte da negociação ter esse contrato ou não? Eu tenho que avaliar a situação.
E todas essas avaliações, elas só funcionam se tiver um checklist. Para cada uma das avaliações, criem tópicos. Coloquem perguntas para que, dentro de cada uma das avaliações, esses tópicos e checklist sejam preenchidos. Avaliação do oponente. Com quem eu vou lidar? São duas partes ou uma parte? Será que tem importância de eu negociar com uma pessoa só, duas ou três? Se são duas partes ou três partes, elas são monolíticas? Ou seja, elas falam a mesma linguagem? Ou cada uma pensa diferente e fala uma coisa diferente? Como eu, com essas informações, vou poder lidar muito melhor com a negociação? Por quê? Porque eu estou avaliando, estou fazendo uma avaliação dos processos. Estou avaliando a situação, eu estou me avaliando, eu estou avaliando a outra parte. Se são duas pessoas, quem é mais competitivo, quem é mais cooperativo? Quem influencia, quem decide? Obviamente que muitos fazem isso pelo feeling e pela experiência. Então, está entrando um casal no stand, ele já começa a perceber, aquela mulher decide. A esposa decide, com certeza, o marido só influencia. Será que não é importante eu ter pré-avaliações desta situação, deste oponente, antes de entrar numa avaliação antes de entrar numa negociação efetiva? Portanto, avalie o oponente, avalie a situação e sempre me avaliar. Depois que você fez a avaliação do seu oponente, 3 tópicos aqui eu destaquei. Criar confiança, táticas de persuasão e ser criativo. Você precisa criar confiança com o seu oponente. Existem algumas técnicas para isso. Porque nada adianta você fazer avaliação se quando você estiver junto com o seu oponente, você não perceber que ele está confiando em você. Ele tem que confiar em você. Ele tem que saber que aquilo que você está colocando no processo da negociação, ele pode colocar você confiante dentro da negociação. Ele está realmente confiando no que você está falando, ele está criando e estreitando laços. Táticas de persuasão. Professor, mas tática de persuasão é ético? Totalmente ético. As táticas de persuasão que nós vamos aqui colocar em pauta, nada mais é do que eu estudar o comportamento humano e, a partir desse comportamento, eu poder criar uma alavancagem para ter sucesso na negociação. Eu fiz uma avaliação, eu sei como a pessoa se comporta, eu sei o que pode criar mais expectativa para o fechamento do meu negócio ou não, eu vou usar isso como tática de persuasão. As táticas de persuasão, elas estão comumente presentes no mercado. Você passa em frente a uma loja e está lá, desconto 50%, válido somente hoje até meia-noite. É uma tática de persuasão. Ser criativo. A criatividade faz com que possamos sair de questões dificultosas. Você está no embate. Se você não for criativo, como é que você vai tocar essa negociação? Perdeu a negociação? Você não vai mais negociar? Você se entrega? Não. Você tem que criar fatores de criatividade para que você consiga lidar com as dificuldades e poder tocar a negociação na plenitude. Então, nós vamos estudar agora, ou pelo menos estudar uma palavra muito forte, vou facilitar agora para vocês esses 3 tópicos. Criar confiança, táticas de persuasão e ser criativo. Até porque, em 1h20 não dá para ter um estudo, né?
Dá para a gente fazer uma palestra. Algumas táticas de confiança. São pelo menos umas 12 táticas, eu coloquei aqui as principais. Conhecimento, similaridade, objetivo em comum, inimigo em comum, rapport. Conhecimento. Se você quer ganhar confiança do seu oponente, lhe digo, você tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais a pessoa confia em você. Você está fazendo uma apresentação de um imóvel para venda. A gente coloca 3 perguntas. Quantos andares tem? Face norte. Qual o valor de IPTU e condomínio? Se você ratear em qualquer uma delas, não tiver isso pronto, rapidamente colocado e com certeza, você está perdendo confiança do seu cliente. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Então, conhecimento é super importante. Você tem que ter conhecimento do assunto que você está abordando para poder gerar confiança com o seu oponente. E o conhecimento não para por aí. Você tem que ter, dependendo do cliente com que você está lidando, o seu conhecimento ele tem que ser avassalador. Você tem que saber diferenciar tabela SAC, tabela price, você tem que saber o que é HIS, o que é HMP, você tem que saber. Vá buscar conhecimento. Aí não tenho tempo, arrume. Só se destaca no mercado quem busca o conhecimento e arruma tempo. Né? É bom isso para repensar seus processos. Similaridade. Similaridade significa o seguinte: quanto mais similar eu for com o meu oponente, mais eu gero confiança. Imagina o seguinte: eu vou num empreendimento intermediar uma negociação do jeito que eu estou vestido, no Minha Casa Minha Vida. Eu estou tendo similaridade com o meu cliente? Pensem nisso. Eu tenho que falar a mesma linguagem. Eu tenho que entrar em similaridade com ele. Eu não posso criar fatores inibidores. Por outro lado, eu vou vender um empreendimento com alto valor agregado. Apartamento de 3 milhões, 4 milhões. Eu já sei qual é o público que vai falar comigo. Eu vou ter que ir muito bem apresentado. Porque eu vou criar uma similaridade com o meu cliente. Eu tenho que estar buscando aproximação. Existem algumas outras tópicos muito legais de similaridade que eu vou pontuar aqui para vocês. Eu estou falando de vestimentas. Suponha que o cliente está sentado à mesa. Ele cruzou os braços. Discretamente cruza os braços. São pontos cerebrais que vão sendo identificados minuto a minuto. Lógico, você não vai chegar para o cliente e falar assim: olha, cruzei os braços, hein? Presta atenção em mim. Né? Estou buscando similaridade. Não é nada. A coisa tem que ser sutil. A coisa tem que ser pensada, calculada. Né? A pessoa cruzou a perna, cruza a perna. Você está buscando similaridade, certo? Quando você faz isso, você está gerando confiança. Objetivo em comum. Objetivo comum, amigo em comum, ponto em comum, isso gera confiança. Suponha que numa negociação a pessoa está buscando comprar um imóvel, mas ela fala: não quero nada em Moema. E você pensa: pô, por que não quer nada em Moema? Se é a característica desta pessoa, o imóvel em Moema. E a primeira coisa que, se você está habituado com o mercado, que lhe vem à mente é, provavelmente, o barulho dos aviões deve incomodá-lo. E durante a conversa, você se coloca dentro do assunto e fala: você quer saber de uma coisa? Eu tenho horror a barulho de avião. Objetivo em comum.
Você está colocando um ponto em comum nesse assunto para buscar o quê? Gera confiança. Objetivos em comum, amigos em comum, são geradores de confiança. A gente tem mais prazer de se aproximar de pessoas que têm algo em comum com a gente ou não. Isso faz parte do dia a dia. Ninguém tem confiança em pessoas que não têm algo em comum. Quanto mais coisas em comum você tem, mais você confia na pessoa. E a mesma coisa no seu positivo. Se você tem ali um inimigo em comum, uma situação adversa em comum, você também está gerando confiança com essa pessoa. Então, você pode estar colocando aí pensando em alguma coisa que seja adversa para aquela pessoa, e você entra nesse propósito e coloca essa diversidade como um ponto em comum. E você está ganhando confiança. Então, vocês podem estar pensando aí em vários pontos, né? Tem coisas muito óbvias, mas dependendo do assunto, você tem que captar um entendimento do que pode ser adverso para aquela pessoa, tomar muito cuidado para ver se ela não está jogando com você, porque as pessoas também conhecem técnicas, e você se posiciona e diz, eu também não gosto dessa situação. Eu também não gosto de morar perto de uma zona rodeada de favela ou de comunidades. Isso me incomoda demais. Você buscou um inimigo em comum, um ponto adverso em comum. Rapport. Rapport é uma palavra francesa, ela quer dizer quebra-gelo. Por que o quebra-gelo é importante? Quando você entra numa negociação e você provoca um quebra-gelo na negociação, ou um rapport, você consegue gerar confiança com aquela pessoa. Você consegue quebrar um elo de informalidade. Daquela formalidade. Você quebra aquela formalidade. Você vai deixar a conversa mais informal, mais próxima. Então você vai brincar, vai colocar uma coisa descontraída antes de entrar propriamente na negociação. Obviamente que esse rapport vai depender da habilidade de cada um para entender como eu vou me dirigir àquela pessoa e saber que eu propondo este quebra-gelo, eu estou criando uma situação de conveniência me aproximando daquela pessoa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma negociação com um apartamento para um cliente e ele, durante a conversa, descontraído, ele falou que jogava tênis. Eu falei, nossa, eu adoro tênis. Primeiro, objetivo em comum. Adoro tênis, fiz clínica quando eu tinha 15 anos. Aí ele falou, então, rapaz, a gente precisa combinar, você vai aparecer lá na quadra. Eu falei, então, eu fiz clínica quando eu tinha 15 anos. Hoje, rapaz, não lembro nem como pega numa raquete. Ele deu risada, brincamos, achou aquele interessante. Ou seja, eu criei um processo de descontração antes de mostrar o decorado para ele. Eu estou me aproximando do cliente quando eu faço isso. Estou gerando confiança quando eu faço isso. Então, são algumas coisas importantes de se pensar para você gerar confiança. Conhecimento, similaridade, objetivo em comum, inimigo em comum e o rapport. Táticas de persuasão. Pressão do tempo. A pressão do tempo talvez seja uma das mais usadas. E a gente vê isso constantemente. Então, por exemplo, descontos na venda de imóveis que valem somente no final de semana. Isso é uma pressão do tempo. Eu estou fazendo o quê? Uma persuasão ao meu cliente
para que ele decida na compra daquele imóvel naquele tempo. Olha, o que eu estou te propondo vale somente até sábado. A partir de sábado a tabela vira. Isso é uma tática de persuasão. Isso não é tudo. Você está negociando e você coloca que o valor daquilo que ele está pagando inclui mais alguma coisa. Então, vamos colocar isso dentro do mercado imobiliário. Você está intermediando uma negociação, fez uma apresentação, você está sentindo naquele momento que o valor que você passou do imóvel não está sendo satisfatório pelas qualidades que você colocou, mas você não disse tudo. Tem algumas coisas na manga. Você fala, então, nesse valor, gostaria de te dizer que esse apartamento é entregue com ponto de gás, é entregue com o processo de grill na varanda, ele é entregue também com todo o banheiro revestido, todos os metais. Então você coloca e vai agregando valor. É a tática de persuasão do isso não é tudo. Poder das alternativas. Essa tática é muito interessante. Você vai dar 2 alternativas para o cliente, sendo que qualquer uma delas que você está dando, qualquer uma das alternativas, as 2 te satisfazem. Então, digamos o seguinte, você está tentando agendar com o cliente, não consegue. Aí tem um momento que você pode colocar para ele, para matar o agendamento, e dizer, escuta, diz uma coisa, você pode me receber amanhã às 14 ou às 15? Veja como é diferente de dizer, que horas o senhor pode me receber amanhã? Quando você coloca uma pergunta propiciando uma escolha, ele vai empurrar a sua escolha. Quando você coloca 2 alternativas, onde qualquer uma das alternativas te satisfaz, aquele escolher, você está contente. Então, a forma como eu coloco a pergunta pode me trazer bons resultados. Então, eu não pergunto, que horas você pode me atender ou que dia você pode me atender? Não. Eu não dou pensamento de escolha. Eu pergunto, o senhor pode me receber segunda ou terça? Ah, pois não, terça. Terça às 10 ou 14 da tarde, por gentileza. Eu não deixo ele pensar. Isso é um poder das alternativas. Poder do contraste. Existem pesquisas realizadas que dizem o seguinte, quando eu coloco em contraste uma coisa muito boa com uma coisa não tão boa, eu provoco o despertar na pessoa. Porque ela não tem acesso àquele que foi deslumbrado, mas aquilo encantou, então, portanto, eu vou ficar com a outra escolha. Decorado. Imaginemos que a gente está mostrando um decorado, ou mesmo residências prontas, enfim. Se você sabe qual é o poder de compra do seu cliente, no instante que você está intermediando um imóvel, você vai mostrar para ele primeiro o mais encantador, mesmo que você saiba que ele não vai chegar lá. E depois você mostra um que talvez não o vislumbre tanto, mas que você sabe que ele vai chegar naquele preço. Esse poder do contraste vai provocar um despertar para ele. Ele vai dizer, pô, não consigo aquele, mas eu vou chegar lá. Eu vou ficar com esse aqui por enquanto. Esse poder do contraste, só para vocês terem uma ideia, ele faz parte do cotidiano. Eu coloquei isso numa situação imobiliária, mas vejam como isso faz parte do comportamento humano. Quantas pessoas aqui já não observaram uma mulher comprando uma sandália? Ela fica na vitrine, ela olha aquela de R$300.
Aí eu falo, mas essa aqui está tão parecida de 50, vou comprar essa aqui de 50. Nas vitrines estão sempre os produtos mais caros. Para quê? Para provocar o poder do contraste. Aí você vai entrar e vai falar, então, queria aquela parecida com aquela que está lá, já me agradou. Isso é um poder de persuasão inerente ao comportamento humano. Reforço. Eu coloquei o reforço aqui como tática de persuasão, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa tática. Muito cuidado. O poder do reforço ele vem por reforços gestuais, por exemplo, ou até mesmo da palavra. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja negociando e um apartamento qualquer, e você chega para o seu oponente e fala assim, o senhor não concorda que este apartamento está com um preço muito inferior ao do mercado? Quando eu estou fazendo assim com a cabeça, eu estou esperando que ele me acompanhe. E olha, é muito natural que o oponente acompanhe os seus gestos. E se ele fizer assim, mais tarde, durante a negociação, você vai comentar, então, mas o senhor concordou comigo lá atrás, lembra? Quando eu falei? Isso pode ser um momento muito especial para você usar na negociação. Vejam quem tem filhos aqui, e a gente está sempre buscando esse reforço. Filho, você não acha que você fez uma bobagem? E ele está, fiz, mamãe. Ele está lá, balançando a cabeça e concordando com você. Você busca esse reforço. Na medida em que você busca o reforço comportamental, você está persuadindo a pessoa a concordar com você. Certo? Evidência social. Essa evidência social quer dizer o seguinte, nós queremos o que o outro tem. O que o outro chama atenção, eu quero. Digamos que você tem uma gama de clientes que você está negociando casas em condomínio de alto padrão. Você pode colocar de uma forma, e aí precisa tomar cuidado com as questões éticas, mas você pode colocar para um futuro cliente e dizer, olha, tenho amigos seus que compraram neste condomínio. A pessoa quer o que o outro tem. A pessoa busca essa evidência social. Eu vou dar exemplo como isso está no nosso cotidiano. Isso faz parte do comportamento. Quantos de vocês não vão em bares, às vezes? O cara está com um drink verde, cheio de gelo, tomando, balançando, você fala assim para o garçom, garçom, está bebendo o quê? Eu quero um daquele. Isso nada mais é do que evidência social. A gente quer o que o outro tem. O que está de diferente, o que está chamando a atenção, a gente quer. E isso funciona como tática de persuasão. O que eu estou fazendo aqui é buscar uma síntese do comportamento humano e colocar isso de uma forma tática para que você possa usar isso nas negociações. E táticas de criatividade. A gente está falando de fracionar problema. O ser humano ele tem um viés de comportamento incrível. Ele pega um problema, aí ele fala, não, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que resolver esse problema. Não, eu tenho que pensar como é que eu vou resolver. Não dorme. Vai ficar doido. Por quê? Ele está focado no problema. Ah, mas é óbvio, né, professor? Você queria que ele tivesse focado no quê? Ok. Mas pensemos a importância de fracionarmos esse problema. Na medida em que a gente fraciona o problema, a gente pode identificar pontualmente o cerne do problema. Uma empresa teve a sua lucratividade diminuída no mês seguinte. Mercado. A economia está parada. Será que é isso? Será que é esse o problema? Vamos fracionar problemas. Como é que está a entrega?
Como é que está o investimento em marketing? Como é que está a ponta no meu cliente final? Ele está sendo bem atendido? Como é que está o meu pós-venda? Será que não é o pós-venda que está derrubando as minhas margens lucrativas? Eu estou fracionando. Eu estou pondo ponto a ponto para identificar qual é o problema. Professor, me dá um exemplo no mercado imobiliário? Assim, está muito difícil de pensar. Vamos lá. Aconteceu comigo isso. Estou negociando com o CEO de uma agência de publicidade. E ele coloca um escritório de advocacia bam do mercado para fazer a avaliação contratual. Rapaz, quase perdi o negócio. O contrato ia, voltava, e a advogada, pá. Eu falei, cara, não é possível. Não tem mais o que o jurídico fazer aqui. Será que o meu problema está na advogada? Parei para pensar. Falei, eu tenho que abrir. E, eu vou falar uma coisa. Talvez a parte da criatividade talvez seja o momento mais difícil que você tem na negociação. Porque nós, infelizmente, estamos imbuídos de trabalhar dentro do quadrado. E sair desse quadrado para um espectro maior é a coisa mais difícil que tem. É muito difícil. Então você pensa, o problema não é advogado, o cara queria comprar esse apartamento. Peguei, liguei para ele e falei, olha, sinceramente, a sua advogada está colocando tanto empecilho que eu acho que ela não quer que você compre esse apartamento. O cara olhou, falou para mim, como assim? Não é possível isso. Eu falei, é fato. Porque tudo que podia ser feito já foi feito. E eu acho que, nesse momento, cabe a sua intervenção se você realmente quer comprar esse apartamento. E foi o que ele fez. Ele ligou para a advogada na minha frente e falou assim, escuta, eu não quero que você crie problema para não comprar o apartamento, eu quero que você faça uma avaliação do processo. Se eu não fracionasse o problema, talvez o negócio não tivesse saído. Ficaria só nas brigas entre os advogados e o jurídico. Aumentar o tamanho do montante. É muito criativo aumentar o tamanho do montante. O que é aumentar o tamanho do montante? É fazer com que eu tenha mais valores agregados para o meu negócio. No mercado imobiliário, talvez isso seja mais difícil. Mas, porque se você está vendendo um imóvel, está comprando um imóvel, teu montante é aquele. Mas, via de regra, é muito criativo você aumentar o tamanho do montante. Quando você está negociando alguma coisa no seu cotidiano, seja vender um carro, seja vender qualquer coisa, negociar, né, qualquer situação, busque aumentar os valores dos seus ganhos. Esse é o verdadeiro negociador. E como você faz o aumento do montante? Só tem uma forma. Perguntas diagnósticas. Perguntar ao outro. Tem gente que fica nas suposições. Eu acho que ele só quer isso. Como é que você acha? Você tem que perguntar. Faça perguntas diagnósticas para aferir a necessidade do outro e você poder identificar mais oportunidades. Eu disse que no mercado imobiliário é mais difícil, mas não é impossível. Às vezes você está colocando perguntas diagnósticas e vai descobrir que, além do apartamento, ele quer comprar um terreno também. Só que você só vai descobrir que ele quer comprar também um terreno se você colocar perguntas diagnósticas no processo. E aí você está aumentando o tamanho do seu montante. Compensação não específica. É um termo aí bonitinho. Ele quer dizer o seguinte: o quão criativo é você colocar dentro de uma negociação algo que não estava previsto para que você crie um enlace e saia favorecido dessa negociação. Algo que não estava previsto. Eu vou dar um exemplo. Dentro do mercado imobiliário. Imagine a seguinte situação. Você está intermediando uma negociação, cliente incorporador, e imagine que o cliente fala o seguinte, mas eu não tenho este montante até o financiamento. Eu tenho um montante que ele quer agora,
Suponha que o imóvel custe 400 mil, eu tenho 20% agora, o incorporador está querendo 30%, até o financiamento eu não tenho, eu vou ter a diferença, os outros 10% daqui 30 dias. Você fala, putz, e agora? Perdi o negócio? Não, eu tenho que ser criativo. Eu vou propor para o incorporador o seguinte: a entrega da chave você não precisa se preocupar. Ele não está preocupado em mudar agora. Eu vou propor que o cliente fique com a entrega das chaves daqui 90 dias. Você concorda? Ele paga agora, depois paga mais um montante, daqui 90 dias entra com o financiamento e você só aí você entrega as chaves. O que o senhor acha? Eu estou buscando de uma forma criativa algo que não estava específico para que talvez haja uma concordância entre o incorporador e o cliente. Estruturar contratos contingenciais. Contratos contingenciais, eu vou buscar contingências dentro da negociação que possam ser boas para ambas partes. Então, dentro do contrato, por exemplo, se eu voltar nessa compensação no específico, isso vai estar contratualmente, contingencialmente assinado. Olha, neste momento, você vai me dar a entrada, daqui 30, 60 dias, o restante que você pode, né, tudo contratualmente. Então, isso é um contrato contingencial. Ele observa contingências a futuro na negociação a fim de proteger ambas partes. Quando eu estava falando de conhecimento, que gera confiança, a gente tem que ter em mente que a língua portuguesa ela é cruel. Se tem alguns erros que não podem e nunca devem ser cometidos, são o que eu vou mostrar aqui. 2 pequenos ou 3 que não devem e não podem ser cometidos, porque isso vai te tirar a confiança. Você tem que ter um mínimo de postura de linguagem com o seu oponente. Não importa o nível do seu oponente. Importa como a sua postura é colocada. São erros que você não pode cometer. Não podemos cometer erros na escrita, no momento de mandar um e-mail, no momento de mandar uma carta de apresentação. Mas aí o Word salva a gente. Vai lá, você põe no Word, você vai corrigir, tranquilo. Mas e no falar? Então tem algumas coisas, se você quer gerar confiança, que você não pode cometer esses erros. Concordâncias em número, grau e gênero. Quando a gente fala de concordância em número, na língua portuguesa, a gente está falando de singular e plural. Então, as palavras elas têm que concordar. Você não pode falar uma palavra no singular e o verbo no plural, e vice-versa. Procure colocar harmonia dentro da sua fala. Grau. O grau ele tem a ver com aumentativo e diminutivo. Se você está colocando uma frase que tenha grau, diminutivo e aumentativo, elas têm que se correlacionar. E gênero faz relação masculino e feminino. Então, a frase ela tem que concordar entre masculino e feminino. Uso correto de mim e eu. É terrível quando você se coloca na frente de uma pessoa negociando e essa pessoa comete erros como esse. O eu pratica a ação e o mim recebe a ação. Então, como é que alguém pode dizer alguma coisa do tipo, para mim fazer? Isto é para mim fazer não sei o quê. Eu. Quem faz sou eu. Isto é para... Aí a questão da preposição para que cria um certo problema na linguagem. Como tem o para, o cara já acha que é para mim. E está errado. Se existe um verbo, você faz, é eu faço. Para que eu faça isto, é necessário isto. E não para que mim faça. O para mim fazer é horrível. Aí você vai, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se você está negociando
com a outra parte, com o seu oponente, e comete esses deslizes, você cria quebra de confiança. Diferença de meio é terrível, dói o ouvido, né, quando a pessoa não sabe usar o meio. Então, a diferença entre meio numeral e meio advérbio. O advérbio é aquele que vai mudar o adjetivo, que vai mudar o verbo. Ele vai criar uma outra sintonia, e o meio é o numeral. Aí o cara fala assim, são meio-dia e meio. Senhores, a hora é numeral. E, portanto, se eu vou concordar o número fracionário, eu vou concordar com a palavra que está no feminino, que é hora, meio-dia e meia. Por que falar meio-dia e meio? Esse aqui, então, acho que é o pior de todos. O cara não consegue falar mas para colocar uma situação adversativa, uma situação que se contraponha. Pior, escreve. O cara vai lá e consegue escrever. Ele fala assim, eu não concordo muito com isso, mas se você me der atenção, que mais? Que mais? Né? Mas, então eu faço questão de chamar a atenção disso, porque muitos podem pensar que isso é uma bobagem, mas eu te digo, se conhecimento gera confiança, imagine a falta de conhecimento vai gerar o quê? Quebra da credibilidade. E por isso que pessoas falam assim, por que ele conseguiu fechar aquele negócio ou não? Você avalia, faça uma avaliação. Será que ele teve uma postura melhor? Será que o linguajar dele estava mais apropriado no instante em que ele estava gerando confiança? Então são coisas muito simples. Obviamente, como eu disse, que num texto, e tem gente que não faz isso, deveria. Acho que todos deveriam fazer isso. Você vai digitar um e-mail, digita o e-mail no Word, né? Se bem que já tem e-mails que fazem correção, mas o Word, se você vai digitar um texto maior, ele tem o traço verde no Word, serve para fazer a correção, das concordâncias, e o traço vermelho das ortografias. Com o lado direito do mouse, você clica em cima dos traços e ele vai te dar as opções corretas, tanto da concordância quanto da ortografia. Digita no Word, passa para o e-mail e envia. Você está falando de negócio, você está falando de dinheiro. E se você está querendo envolver a pessoa do outro lado, você pode ter certeza que ela vai reparar no seu texto. Ela vai reparar como você fala. Ela vai reparar nas suas vestes. A gente repara tudo. E no momento em que estou criando esses enlaces, eu estou gerando confiança. Agora eu vou colocar aqui uma coisa mais light, que é falar de postura. Tem algumas posturas que, quando colocamos frente ao oponente, eles vão criar algumas situações. Então, vamos ver aqui. Negociadores que gesticulam com os dedos próximos costumam ser interpretados como mais poderosos. Professor, eu não gesticulo com os dedos próximos. Isso aqui é uma sugestão. Não é dizer que tem que ser assim. Né? Você vai entender o que fica próximo a você, dentro do que você vai observar aqui, que você acha que pode estar usando, e na medida em que você está usando essas táticas, você pode estar criando situações que sejam favoráveis na sua negociação. Por exemplo, vale a pena eu me mostrar mais poderoso na negociação? Vale. Eu fiz uma avaliação do meu oponente, portanto vale. Então vou me lembrar dessa tática. Essas posturas, elas criam mensagens cerebrais. Quando eu estou recebendo essa mensagem corporal, o meu cérebro entende dessa forma. Então cabe o quê? Já que eu tenho conhecimento destas posturas, como eu vou usá-las? Não significa que é para você sair por aí cutucando o dedo toda hora, não é isso. Né? Então você vai ter que entender
se vale a pena ou não, em que momento vale a pena eu usar isso, porque eu sei que este comportamento vai influenciar o meu oponente. De que forma este, em particular, vou ser interpretado como mais poderoso. Imitar a postura corporal alheia é uma forma rápida de demonstrar afinidade, que foi o que eu comentei há pouco. Né? Quando nós estamos falando de gerar confiança, imitando a postura comportamental alheia, né, eu vou estar criando mais confiança. Ali toca-se o termo afinidade. O outro começará a achar que há algo em você que ele gosta e ficará mais receptivo e tranquilo. Por isso, vale espelhar sutilmente alguns detalhes, como expressões faciais, gestos e tom de voz. O cara deu um sorriso. Você vai fechar a cara? Você vai dar um sorriso. O cara sentou-se à mesa com as mãos sobrepostas. Sutilmente, você também vai colocar as mãos sobrepostas. Gestos de afinidade com o seu oponente que vão gerando confiança. Balançar a cabeça com calma comunica que você está interessado no que está ouvindo. É muito desagradável estar falando com a pessoa está impávida na sua frente, né? Parece uma múmia, uma coruja. Você não cria sintonia. Então, ponha-se nesse lugar, nessa situação, que a gente está falando com você, leves balançares de cabeça. Cuidado com o reforço. Não vai balançar a cabeça de uma coisa que você não concorda com ele. Se não você reforça, ele vai usar isso contra você. Lembra do que eu disse há pouco? Então, toma cuidado com o momento certo desse balançar de cabeça. Senão você reforça uma questão que não é para ser reforçada. Mas é preciso tomar cuidado. O movimento rápido demais demonstra impaciência e pressa para tomar a palavra para si. O ideal é assentir lentamente 3 vezes para tranquilizá-lo do que você está escutando. Perceba a sutileza do comportamento humano. É muito sutil. É uma linha muito tênue entre o que você pode provocar de bom e de ruim. Então, todo cuidado para lidar com essas situações e saber o que usar, como usar e por que usar. Ao se sentar para a negociação, procure manter os cotovelos apoiados nos braços da cadeira. Essa posição transmite poder e integridade. Quem fica com os braços caídos para dentro, por outro lado, comunica insegurança e nervosismo. Portanto, essa é uma para usar sempre. Nenhum oponente gosta de negociar com alguém inseguro. Ninguém gosta. Quiçá falar, quanto mais negociar. As pessoas não gostam de pessoas inseguras. A pessoa gosta de pessoa segura, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Portanto, esse é um gesto que vem de segurança. Enquanto a outra pessoa estiver falando, incline levemente a cabeça para um dos lados. Isso o fará parecer calmo, intuitivo, inspirando confiança no outro. Simples gesto. Balançar de cabeça. Você está criando um carisma. Eu vou até além. Você cria carisma quando você faz isso. Você está mostrando doçura. Fora essas outras características já citadas. Vai ser para a esquerda ou para a direita, tanto faz. A voz tem um papel essencial para transmitir poder e credibilidade. Tom de voz. A segurança que passa-se numa voz. A pessoa começa a falar, explicar alguma coisa e começa a perder a voz. Que credibilidade você tem com essa pessoa? Qual é a segurança que você sente? Sabe o que vai passar para você? Que aquela pessoa não tem conhecimento do que está falando, porque a voz está sumindo. A postura, a entonação de voz
se você tem que dissertar algo um pouco mais longo, mudar os tons de voz para que não fique tão enfadonho aquilo que você está passando. Algumas técnicas com a voz que faz com que você tenha melhor percepção, que você dê melhor percepção ao seu oponente. Manter uma cadência tranquila, abaixar o queixo suavemente ao fim de cada frase, são formas de chegar a esse objetivo. Outra dica é fazer pausas e respirar calmamente entre as orações. Isso aqui eu acho muito relevante isso. Às vezes você está falando com uma pessoa, a pessoa começa a falar, cara, calma, respira. O cara vai apresentar um apartamento e fala. Metade daquelas características que você dissertou, elas se perdem. Pausa, respira, tenha calma. Você vai gerar maior credibilidade dentro do processo. Entrelaçar as mãos atrás do corpo é uma postura que permite superioridade e poder. A pessoa expõe partes vulneráveis do seu corpo, estômago, coração, virilha, pescoço, em um ato inconsciente de audácia, escrevem. O resultado do gesto é a criação de uma aura de confiança e autossuficiência. Esse gesto, ele é, de novo, muito sutil. Você acha realmente que numa negociação cabe esse gesto, use? Porque dependendo de como ou com quem você está negociando, e aí vem avaliar o oponente, você vai poder passar a imagem de arrogante. Então, para quem cabe esse tipo de gesto? De que momento eu tenho que usar esse gesto? Eu vou dar um exemplo de como eu uso esse gesto. Quando a pessoa está se mostrando demais, firme demais nas suas objeções contra você, numa negociação, onde você quebra todas as objeções e mesmo assim ela argue com uma outra objeção que já está fugindo um pouco das características do conhecimento do processo até, e você sabe que ela está errada, eu uso esse gesto. Põe a mão para trás, fique firme e diga, eu vou te mostrar porque você está errado nas suas colocações. Por isso, isso, isso e isso. Seja objetivo, firme, racionalize e fuja das emoções. Na hora de apertar a mão de um parceiro de negócios, a maioria das pessoas põe o pé direito à frente. Está errado. Pelo menos se você pretende se estabelecer como a parte dominante. Colocar o pé esquerdo à frente, assim bloquear a outra pessoa. O gesto demonstra implicitamente que você não faz concessões e está no comando. Nada a ver, professor. E aquele papo de acordar com o pé esquerdo? Então, isso também não tem nada a ver. A questão aqui é pé esquerdo à frente ou pé direito? E estudos mostram exatamente isso. Como eu disse há pouco, é como o cérebro identifica os seus gestos, as suas pontuações de movimentos do corpo. Um pé esquerdo à frente. Você não vai reparar no meu pé, mas não é para olhar, balançar. Olha o meu pé, o pé esquerdo está na frente, não é isso. São mensagens que o cérebro capta. É o conjunto das mensagens que você está trabalhando que vão influenciar o seu oponente. E no instante que você está colocando o pé esquerdo à frente, vai mostrar que você está no domínio da situação. Agora, de novo, a situação merece que você esteja no domínio? Ou você talvez tenha que recuar um pouco? Avalie a situação, avalie o oponente para saber quais são os gestos pontuais que podem influenciar o seu oponente. Imaginar um terceiro olho no meio da testa do outro e se fixar nesse ponto. O efeito causado por esse olhar parece inacreditável. Ele não só deixa o clima muito sério, como tem o poder de fazer um chato se calar imediatamente. De novo, eu só vou usar essas táticas no momento em que elas são realmente necessárias. Por vezes você está negociando e tem uma pessoa que está importunando a sua negociação, isso é uma tática infalível. Olha no meio da testa dela.
um olhar fixo, firme, com certeza ela vai se calar e você vai poder tocar essa negociação. Você não precisa falar nada, você não precisa ser mal educado, você não precisa... Até porque palavras podem destruir processos, mas um olhar firme, um terceiro olho, vai incomodar a outra pessoa. Isso é fatal. E ela vai se calar. E quantas vezes a gente já sentiu necessidade de falar assim, meu, não vai ficar quieta essa pessoa mesmo. Eu estou querendo falar e não deixa. Meu Deus do céu. Usem essa tática. Olha no terceiro olho da pessoa. Em contextos profissionais, o aperto de mão é muito mais do que um gesto de cumprimento. Quem fica com a palma voltada para baixo é percebido como dominante. Estender a mão com a palma virada para cima, por outro lado, indica que você espera que a outra parte assuma o controle. O que você quer fazer? Dominar ou assumir o controle? Influencia. Você quer que a outra parte assuma o controle ou você quer dominar a situação? Observe como você pode colocar esse gesto para influenciar o outro na negociação. Estender a mão direita e depois colocar a esquerda sobre a mão da outra pessoa, essa técnica é especialmente eficaz para uma mulher que esteja lidando com um homem agressivo, pois transfere o poder dele para ela. E vou além. Esse é um tipo de um gesto que vai mostrar candura, que vai mostrar uma afetividade. Quantas vezes você, no dia a dia, está falando com o seu filho, você pega e coloca as duas mãos numa mão só? Qual que é o seu objetivo com isso? Da mesma forma, não cumprimentar. Isso para o sexo feminino é excelente, né? Porque às vezes o cara vem com muita empáfia numa negociação e você consegue quebrar um pouco desse clima com um simples gesto. Pode observar, quando você está numa situação de estresse, tende a piscar mais vezes. Reduzir o movimento das pálpebras ajuda a comunicar segurança e autoridade. Isso é normal, né? Quando a gente está muito nervoso, não se sente preparado o suficiente, o piscar de olhos, ele é acelerado. E passar isso para o oponente vai transmitir o quê? Insegurança. Então, procurar controlar essa situação para você gerar mais confiança. Outra dica é manter o contato visual direto por mais tempo do que o normal. Mas cuidado, se você encarar demais a outra pessoa, pode intensificar seus batimentos cardíacos e provocar nela uma reação inconsciente de luta ou fuga. Então, de novo, né, todos esses gestos eles provocam ações. E qual é o limiar da quantidade de que você tem que expressar esses movimentos no outro para obter os seus resultados? Se você inspira e expira de forma rápida e superficial, por exemplo, provavelmente será visto como estressado ou temeroso. Quantas vezes, né, você está numa negociação e percebe um respirar diferente da outra parte? E o que isso significa? Significa que há um receio do outro lado. Estudar esses comportamentos vai te possibilitar a alavancar muito mais a sua negociação, porque você está avaliando o seu oponente. Da mesma forma, você sabe que se tiver essa postura, você vai estar vendendo uma imagem de insegurança. Para transmitir a autoridade, o ideal é praticar uma respiração abdominal profunda e lenta, além de demonstrar ao outro que você está confiante. Esse padrão ajuda a oxigenar o cérebro e, assim, controlar a sua ansiedade. Vou um pouco além disso. Toda vez que eu vou palestrar ou vou falar para pessoas que eu nunca vi na minha vida, ou que eu tenho que dar um curso, tenho que dar aula, eu crio essas respirações
diafragma, pelo diafragma, que são chamadas. Você consegue oxigenar mais o cérebro, você consegue lidar melhor com a situação, você consegue estar mais bem preparado. Então, provocar esse ritmo de oxigenação cerebral vai te ajudar muito a relaxar para poder entrar numa negociação. Muitos de vocês aqui talvez não ficassem tão confortáveis em negociar com o dono de uma empresa, o presidente de uma empresa. Ficariam nervosos, talvez ele tenha mais conhecimento do que eu, vai fazer perguntas que eu não sei como responder, e você vai criando uma ansiedade, você vai criando um sistema que vai gerando um bloqueio para entrar naquela negociação. A respiração vai te ajudar a ficar mais tranquilo. A análise do comportamento do seu oponente vai te ajudar a saber quais os gestos eu devo proporcionar para que essa negociação esteja num ato de geração de confiança, de persuasão. A altura da cadeira aumenta ou reduz o status de uma pessoa numa situação. Se você quer demonstrar autoridade em uma situação de negócio, prefira poltronas com espaldar alto. Quando eu comentei há pouco, a negociação é no meu espaço ou no espaço do outro? Se for no espaço do outro, imagine que você vai negociar numa sala, onde com certeza ele vai estar numa cadeira mais alta, num espaldar mais alto, você numa cadeira menor, menos confortável, com menos estrutura de status, a dele vai ser cheia de couro, bonita, elegante, e você vai estar numa posição de inferioridade. Você fala, mas isso eu sou blindado. Será que é? Será que essa situação não vai te colocar numa posição de sentimento de inferioridade, onde a outra parte está dominando a sua negociação? Vice-versa. Se for no seu local, você vai querer usar dessa situação. Portanto, a avaliação da situação é super importante para saber como eu vou lidar com a situação, para, nesse momento, tomar todos os cuidados. Eu, quando vou negociar, raramente, numa avaliação de situação, negocio no espaço do outro, porque você vai passar por uma situação dessa. As táticas de negociação não são só nós que sabemos. O outro também sabe. Se o visitante é colocado diretamente à frente do executivo, ficará muito mais pressionado. Deixar a sua mesa o mais longe possível da cadeira do visitante também incrementa o seu status diante dele. Táticas. Táticas de como você deve se postar à frente numa mesa, numa negociação. Proximidade, altura, o que isso vai gerar de poder, o que isso vai gerar de me sentir apequenado, como lidar com isso e como me proteger disso. É esse o foco do processo. Quando a pessoa mente, vamos falar agora de alguns sinais que identificam mentira, que são bem interessantes. Quando a pessoa mente, é muito comum que ela desvie o olhar para minimizar sua culpa. Você faz uma pergunta para a pessoa está desviando o olhar. Exatamente como essa situação. Na verdade, ela está, por algum motivo, minimizando a culpa na sua resposta e desvia o olhar. Então você sabe que ela está fatalmente mentindo. A pessoa pode ficar desviando o olhar do interlocutor ou ficar olhando para os lados enquanto retrata os fatos para contar a lorota. A voz pode ficar mais baixa ou a fala projetada para dentro, além de uma ocasional gagueira. A fala pode ficar desconexa ou a pessoa pode ficar repetindo as frases como: "Ah, você quer saber por que eu cheguei tarde ontem?" Estes são indícios de que a pessoa está alinhando os pensamentos para solidificar a mentira. Isso é muito comum. Você faz uma pergunta e a pessoa responde com outra pergunta. Você pode estar certo que vem uma mentira. Via de regra, vem uma mentira. Por que você chegou atrasado hoje? Deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo saber por que eu cheguei atrasado hoje, é isso? Pronto. Já vai vir uma mentira. Respondeu a pergunta com uma pergunta, o que ela está fazendo? Está buscando um tempo para pensar numa resposta plausível que te satisfaça. Portanto, não é a resposta verdadeira. É aquilo que você quer ouvir e que vai deixar ela aliviada.
Uma característica que herdamos de nossos antepassados é que, numa situação de perigo, as mãos ficam frias e suadas porque o sangue circula mais na cabeça e órgãos vitais. É o corpo se preparando para lutar ou fugir. E é justamente o que acontece quando a pessoa que mente está em perigo de ser revelada. Então, isso é um sintoma natural do corpo humano. Como disse aqui, em situações de perigo, o que acontece? Você sai, o sangue para de fluir nas extremidades para ir para os órgãos vitais e para o cérebro, para você ter possibilidades de raciocinar mais rápido ou até de fuga. Quando isso acontece, as mãos estão frias. Se a pessoa se sente numa situação de perigo, numa mentira, a mão dela fatalmente vai estar fria. Suas mãos também podem ficar levemente trêmulas ou agitadas exageradamente. Ou ainda podem ir parar nos bolsos numa tentativa de esconder todos esses sinais. A pessoa se mostra numa situação de que o seu interlocutor, o seu oponente está percebendo mentir, ela vai esconder a mão, né? A mão no bolso, porque ela não quer mostrar que a mão está fria ou que está tremendo. Então você está conversando com a pessoa, de repente, as duas mãos vão parar no bolso. Ah, professor, então você está mentindo. Porque toda pessoa que tem a mão no bolso está mentindo. Essa é a percepção que você vai tendo do momento do desenrolar das negociações, das perguntas que você vai colocando. E quanto mais perguntas nós fazemos, perguntas diagnósticas para identificar os interesses do oponente, melhor a gente chega num resultado. Certo? Então você tem que ir na fonte perguntar aquilo que você quer ter a certeza de uma resposta para poder negociar melhor. E quantas vezes você está numa negociação e pergunta: quanto o senhor tem de entrada? Mas o cara demora, treme a voz, põe a mão no bolso, se atrapalha, fala 100 mil. Será que ele tem uns 100 mil na hora de negociar? Então, o senhor pode mandar uma proposta, por gentileza? Não, vou mandar. Demora 3 dias, 4, 5, 6, a proposta não vem. Ele não tinha os 100 mil. Só que se você fizer uma análise comportamental, você já sabe disso antecipadamente e pode identificar possibilidades desse cliente para um outro imóvel. Pode, porque às vezes a pessoa fica constrangida, exato, essa é a palavra, constrangida de dizer o quanto ela tem de entrada, constrangida de dizer o quanto ganha, para aquela situação que de repente você mostrou ou apresentou um imóvel que não cabia para ela. E no momento em que você consegue identificar isso, com algumas percepções, você alavanca mais a sua negociação, mostrando alguma coisa que cabe mais no bolso dessa pessoa. Outro sintoma é a coceira na cabeça ou braços. Esse é o sinal de que a pessoa está querendo formar uma espécie de barreira entre si e o interlocutor. A pessoa começa a falar algumas mentiras, coça a cabeça, se distrai, coça o braço, ela está fugindo do teu processo. Será, né? Que isso é tão comum, né? Por que será? Durante uma mentira, a pele do rosto pode ficar ruborizada ou a pessoa muito pálida, com toda a pressão e estresse da situação. Isso varia, obviamente, de acordo com a situação e para quem a pessoa está mentindo. É bem diferente contar uma mentira para a melhor amiga e contar para os diretores da empresa. Pessoas que a gente tem mais afinidade, vai ser mais difícil uma situação acontecer como essa, obviamente. Mas, com certeza, um diretor da empresa, que você tem pouca afinidade, que você não tem tanta aproximação, fatalmente a tonalidade da pele pode te entregar. Com isso, eu findo aqui alguns tópicos apenas de algumas táticas de negociação que tem a ver com comportamento humano, com gestos, com posturas. Obviamente que o curso que eu dou... No curso de administração da FMU é um curso de 80 horas, ele é longo, ele tem aprofundamentos maiores, e
Eu costumo dar 2 vezes ao ano esse tipo de curso numa síntese envolvendo PNL. Dia 5 de dezembro eu vou dar um curso, é um sábado, são 6 horas de curso. Quem tiver interesse, está todo o processo descrito no meu site. Obrigado, espero que, de alguma forma, essa palestra tenha agregado e despertado para que, pelo menos, você que está aí me acompanhando na TV Cresce, aqui no auditório, possa pesquisar um pouco mais de alguns tópicos desse assunto e ver o quão interessante é entender o comportamento humano e fazer avaliações para que eu possa ter mais sucesso na negociação. Muito obrigado.